A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje iremos ler o capítulo 11. A estranha perspicácia do cristão. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O objetivo diante de nós é conhecer Cristo. Precisamos aprender dele, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, ser conformados à sua morte, experimentar em nós o que temos em Cristo. Para isso, temos de considerar, abre aspas, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Fecha aspas. Filipenses 3:8. Permita-me entrar num limbo e declarar algo de que não tenho certeza. É um palpite sagaz baseado no conhecimento das leituras espirituais. É simplesmente isto. Uma vez que a pessoa começa sua jornada de viver a vida crucificada, durante sua primeira fase dessa jornada, experimenta algumas das piores semanas da vida. É nesse ponto que muitos desanimam e desistem. Os que perseveram descobrem que, em vez de chegarem a um sol claro e brilhante, bem diante deles encontram-se mais desalentos, dúvidas e enganos. Em vez de os elevar, esse tipo de ensino joga você ao chão. Mas deixe-me explicar. Os que foram assim desencorajados, os que bateram a cabeça no teto ou rasgaram o queixo na calçada e sofreram algum tipo de derrota, são os mesmos que estão chegando mais perto de Deus. Os que não são afetados, os que ainda podem ser mundanos e não se importam com isso, fizeram o progresso mínimo, mas os que descobriram coisas ocorrendo contra eles, aqueles que anseiam e clamam pela vida crucificada, os que esperam que Jesus Cristo os lidere e se surpreendem por estarem sendo desencorajados por ele, esses provavelmente não percebem que estão muito perto do reino de Deus. Abre aspas, que ele possa ver simplesmente pela graça. Fecha aspas. Quero dar a você outra frase curta. Abre aspas, que ele possa ver simplesmente pela graça, fecha aspas. Ou em linguagem moderna, abre aspas, que vejam os que conseguem ver pela graça de Deus, fecha aspas. Ou na linguagem da Bíblia, abre aspas, aquele que tem ouvidos, ouça, fecha aspas. Mateus 11:15, Marcos 4:9, Lucas 8:8. Discordo um pouco do autor anônimo de A Nuvem do Não Saber. Se a pessoa não conseguia ver, ele simplesmente se afastava. Ele de fato declarou, abre aspas, não quero ver tagarelas e amantes do dinheiro. Quero que eles nem olhem meu livro, fecha aspas. Ele era bem intransigente quanto a isso. Sou um pouco mais flexível. Vou dizer que Deus peneira os que não conseguem ver para continuar conduzindo pela graça os que conseguem enxergar. Lembre-se, ainda que o número dos escolhidos seja semelhante ao da areia no mar, só um remanescente será salvo. Gênesis 22:17, Ezequiel 6:8. Ainda que muitos possam ter esfriado, sempre há um remanescente. Lemos sobre a vida de Adoniram Judson e dizemos, abre aspas, Deus, quero que façais isso comigo, fecha aspas. Lemos sobre a vida de D. L. Moody e dizemos, abre aspas, Senhor, quero que façais para mim o que fizeste para Moody, fecha aspas. Queremos dizer para Deus como fazê-lo e ao mesmo tempo queremos reservar um pouco da glória e manter algumas áreas da nossa vida fora da cruz. O que realmente queremos é uma crucificação técnica. Ficamos muito felizes ao ouvir outra exposição do capítulo 6 de Romanos sobre como estamos crucificados com Cristo, mas poucos na realidade desejamos isso de fato. Até que nos coloquemos nas mãos de Deus e o deixemos fazer o que quiser conosco, seremos exatamente o que somos, cristãos medíocres, cantando canções felizes para não ficarmos completamente deprimidos e tentando manter-nos da melhor maneira possível. E enquanto agimos assim, não estamos alcançando nenhum progresso rumo à vida crucificada e não sabemos o que é a experiência de ser um com Deus. O nosso coração precisa ser purificado e o nosso verdadeiro propósito deve ser amá-lo perpetuamente e louvá-lo como ele merece. Então poderemos ser cheios de seu espírito e andar em vitória.
Você não sabe o que significa ver Deus e depois se afastar, deixando-o cuidar da sua vida como ele quer. Você tem medo disso. Você espera que ele seja bom, acredita que ele é bom e sabe que a Bíblia diz, abre aspas, Deus tanto amou, fecha aspas. Mas você ainda teme que, se deixar a sua vida nas mãos de Deus, algo ruim vai acontecer. Abre aspas. Veja quem pela graça pode ver. Fecha aspas. Vamos assentar-nos, envelhecer e esperar o agente funerário. Vá às conferências, ano após ano, sem ganhar nada com isso. Ouça sermões, ano após ano, sem aprender nada. Estude a Bíblia, ano após ano, mas não faça nenhum progresso, mal conseguindo manter o queixo fora d'água. Somos estranhamente perspicazes em resolver a nossa vida cristã para poder obter um pouco de glória e seguir o nosso caminho em vez de entrar no caminho de Deus. Irmãs, eu vou repetir esse capítulo porque eu achei forte demais. Abre aspas. Veja quem pela graça pode ver, fecha aspas. Vamos assentar-nos, envelhecer e esperar o agente funerário. Vá às conferências ano após ano, sem ganhar nada com isso. Ouça sermões ano após ano, sem aprender nada. Estude a Bíblia ano após ano, mas não faça nenhum progresso, mal conseguindo manter o queixo fora d'água. Somos estranhamente perspicazes em resolver a nossa vida cristã para poder obter um pouco de glória e seguir o nosso caminho em vez de entrar no caminho de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. François Fenelon fez uma observação interessante, abre aspas. Somos estranhamente perspicazes em buscar perpetuamente o nosso próprio interesse, e o que o mundo faz abertamente e sem se envergonhar. Os que desejam ser dedicados a Deus também fazem, mas de maneira refinada, fecha aspas. Seria engraçado se não fosse verdade. Evidentemente, o homem não poderia inventar nada. Pode inventar um meio de buscar os nossos próprios interesses. 5 recursos engenhosos dos cristãos. Parece haver 5 maneiras pelas quais caímos nessa estranha perspicácia. A primeira é buscar os nossos próprios interesses, enquanto buscamos os interesses espirituais sob a alegação de serem interesses divinos. Servir a si mesmo é onde começa a estranha perspicácia dos cristãos, sob o disfarce e a alegação de buscar o interesse divino. Temos uma maneira esperta de servir aos nossos próprios interesses. Nós nos tornamos muito hábeis nisso, mas só enganamos a nós mesmos, achando que, entre aspas, estamos cuidando dos negócios de nosso Pai, quando na realidade estamos cuidando dos nossos próprios interesses. Um pastor pode falar em edificar a igreja e gastar o tempo realizando a obra do reino para a glória de Deus. Ele pode ser bastante eloquente nisso, mas o que realmente está fazendo é promovendo-se de maneira desavergonhada, ao mesmo tempo que diz, abre aspas, estou fazendo isso por amor a Jesus, fecha aspas. Quando se analisa mais fundo, porém, realmente é o trabalho dele, a influência dele, a ambição dele. Esse é o verdadeiro motivo de estar fazendo isso. Músicos podem seguir no ministério de música a pretexto de servir ao Senhor, enquanto estão, ao mesmo tempo, se promovendo. Há uma linha fina entre a autopromoção e a exaltação de Cristo. Essa linha, às vezes, se torna tão tênue que as pessoas realmente não sabem de que lado estão. Embora finjam estar buscando os interesses de Deus, estão presas à autopromoção. Queremos que Deus tenha glória, mas ao mesmo tempo gostaríamos de receber uma pequena comissão por todo o trabalho que realizamos. Afinal, Deus está usando-nos para a sua glória, entre aspas. E nós precisamos ganhar a vida. Uma segunda maneira é falar sobre a cruz e viver à sombra dela, mas nunca realmente se render a ela. Não encontro muitas pessoas falando sobre a cruz ultimamente, mas os poucos que mencionam a cruz parecem apenas viver à sombra desse ensino. Eles nunca realmente se rendem à cruz como um instrumento de morte para si mesmo. Queremos morrer na cruz, mas no último momento sempre parecemos encontrar um jeito de nos salvar. Nada é mais fácil de falar do que morrer na cruz e nos entregar, mas nada é mais difícil do que realmente fazer isso. Falar é fácil, o que realmente importa é fazer. Alguns cristãos têm pintado a cruz com pinceladas românticas.
A vida plenamente entregue é glamorizada e popularizada, mas raramente concretizada. Podemos falar sobre nós mesmos subindo a cruz, mas parece que no último momento sempre encontramos uma razão para dar meia volta. Uma terceira via é implorar que o Espírito Santo nos encha e ao mesmo tempo rejeitar a obra de Cristo em nós e manter as coisas sob o nosso controle. Acho que outra estranha habilidade entre os cristãos está na área do Espírito Santo. Seria difícil encontrar um cristão sem interesse em ser cheio do Espírito Santo. É evidente que uma variedade de definições dessa doutrina circula há anos, toldando o ensino claro da palavra de Deus. Deixando isso de lado por enquanto, todo cristão realmente deseja ser cheio do Espírito Santo. Até encontro cristãos que pedem a Deus que os encha do Espírito. O único problema é que, quando Deus começa a movê-los, eles rejeitam esse mover. Eles querem que Deus assuma todo o controle da vida deles, mas ao mesmo tempo querem manter tudo sob o próprio controle. O Espírito Santo nunca encherá um homem ou uma mulher que não aceita render-se ou entregar a ele todo o controle da vida inteira. Mantenha um compartimento de sua vida afastado do Espírito Santo e isso o entristecerá de tal modo que ele não poderá seguir adiante. De novo circulam ideias românticas sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Mas quero salientar que a obra do Espírito Santo pode ser às vezes dura e rotineira. Antes de ser possível plantar num campo, ele precisa ser arado, e essa é uma ação dura e profunda. De modo semelhante, há coisas na minha vida que precisam ser extirpadas, e é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer. Nós, por outro lado, queremos dar a nossa vida ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo queremos controlar o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Queremos sentar na sala de controle, queremos dar ordens e afirmar, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas. Concluí há muito tempo que o Espírito Santo trabalha sozinho no meu coração e não precisa da minha ajuda, apenas que eu simplesmente me entregue absolutamente a ele. Um quarto modo de cairmos nessa estranha armadilha é falar sobre a noite escura da alma, mas rejeitar a escuridão. Tenho lido artigos e até livros tratando do velho tema da, abre aspas, noite escura da alma, fecha aspas. Depois de ler um pouco, logo fiquei evidente que a maioria dos autores não tem ideia do que realmente é a noite escura da alma. É aqui que a estranha perspicácia do cristão entra em cena. Abraçamos a noite escura da alma e ao mesmo tempo rejeitamos a escuridão. A noite escura da alma não é algo agradável de transpor e não termina com um jantar de comunhão após o culto de domingo à noite. É uma experiência extremamente árdua que requer um desapego absolutamente estrito de tudo aquilo de que você costuma depender, de modo que você fica só com Cristo. A noite escura da alma separa os que estão genuinamente interessados em seguir Cristo dos que têm curiosidade acerca das, entre aspas, profundezas de Deus. Certamente queremos que Deus faça sua obra na nossa vida, mas queremos que as luzes continuem acesas. Queremos que Deus faça no nosso coração e na nossa vida aquilo que lhe traga honra e glória, mas queremos conhecer e compreender cada passo que ele dá na nossa vida. A escuridão se refere a um não saber. Queremos que Deus faça, mas queremos que ele faça o que ele faz no escopo da nossa compreensão. A noite escura da alma, porém, é uma obra do Espírito Santo que excede a capacidade de compreensão de qualquer homem ou mulher. Quando atravessamos a noite escura da alma, não sabemos o que realmente nos aconteceu, mas sabemos quem a causou. O último recurso é usar a religião para promover os nossos interesses e avanços pessoais. Essa é outra estranha habilidade do cristão. Surpreende-me ver como as pessoas podem tornar-se religiosas. Até a pessoa que rejeitou Deus em Cristo e a igreja parece ter uma estrutura religiosa forte que a mantém firme. Mas esse uso da religião para si também pode ser visto dentro da igreja, naqueles que abraçaram Cristo e andam na luz de sua palavra. Queremos ser envolvidos na obra do Senhor, mas queremos também ser conhecidos como servos fiéis do Senhor. Queremos fazer a obra de Deus, mas queremos que as pessoas saibam que estamos fazendo a obra de Deus. Somos engenhosos e concebemos ideias religiosas que não têm outra função, a não ser fazer alguém avançar na carreira. Estamos perfeitamente dispostos a ser o mais religioso possível, desde que nos possamos promover.
Pode parecer estranho, talvez até engraçado, mas é um dos elementos mais danosos que operam na igreja hoje. É isso o que está roubando dessa geração de cristãos a espiritualidade necessária para levar adiante o reino de Deus. Talvez o exemplo mais estranho dessa perspicácia no cristianismo de hoje seja visto no aspecto do entretenimento e das personalidades religiosas que promovem o homem à custa de Deus. A cura na cruz. A única cura para o nosso mundanismo é a cruz. Não podemos colocar-nos na cruz. Não podemos escolher a cruz em que seremos crucificados. Fenelon fala sobre os vários tipos de cruz: ouro, prata, madeira, papel. A única coisa que elas têm em comum é que crucificam. Como a cruz será usada na sua vida, isso é prerrogativa do Espírito Santo. Se eu fosse escolher a minha cruz e a hora da minha crucificação, sempre escolheria o menor de 2 males. Mas quando o Espírito Santo escolhe, ele escolhe tanto a hora da crucificação quanto a cruz sobre a qual ele nos crucificará. A nossa responsabilidade é nos render à sua sabedoria e permitir a ele fazer a obra sem nenhum conselho nosso. Na cruz vou permanecer. Isaiah Baltzel, 1832-1893. Ó Jesus Salvador, quero descansar, perto da cruz onde morreste, pois há esperança para o peito arqueado, na cruz vou permanecer. Na cruz, vou permanecer, vou permanecer. Na cruz, vou permanecer, vou permanecer. Na cruz vou permanecer, ali empregado é seu sangue. Na cruz vou permanecer. Meu Jesus moribundo, meu Salvador Deus, que minha culpa e pecado suportou. Lava-me agora, purifica-me com teu sangue, mantém-me sempre puro e limpo. Ó Jesus Salvador, fazei-me teu agora, jamais me permitais afastar-me de ti. Ó, lava-me, purifica-me, pois és meu, e teu amor é pleno e livre. O poder purificador de teu sangue aplica, toda minha culpa e pecado remove. Ó, ajuda-me enquanto fico na cruz. Enche minha alma com o perfeito amor. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 11.